Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio do Sports Concierge. Hoje tenho aqui comigo três adeptos do Benfica, Porto e Sporting para partilharem aqui as suas experiências e as suas opiniões. Bem-vindo a todos, Ricardo, José e Eduardo. Podemos começar aqui, se calhar, pelo Sporting. O Sporting tem estado na mão de cima, tem sido um bocado diferente em relação às épocas anteriores e como temos aqui o José, um adepto do Sporting, ele vem aqui partilhar connosco um bocado da sua opinião em relação a esta época e mais recentemente dos últimos jogos do Sporting. José, o que é que achas que tem sido agora esta época do Sporting? Obrigado, Miguel, pelo convite. Antes de mais, boa tarde, boa noite a todos. Boa noite. Acho que o Sporting tem estado a usufruir do facto desta passada de ter tido 4 treinadores, ter chegado a meio da época, ter desistido do campeonato, praticamente, e com a entrada do Ruben Amorim, em março, salvo erro, do ano passado, começou logo a fazer uma pré-época. Começou logo a experimentar jogadores das suas bases, e isso é que deu uma vantagem aos outros clubes. O Sporting e o Ruben Amorim, neste caso, prepararam muito bem esta época, começando a época passada a fazer. O Ruben Amorim tem o ano passado, só à jornada 30 começa a perder pontos, até lá sempre ganhou os jogos todos. A equipa, quando sentiu a jornada 30 que já não conseguia lutar por nenhum objetivo, aí desistiu. Isso foi muito importante para começar a ensaiar aquilo que era a época deste ano. E acho que isso é que dá vantagem. E achas que... Também houve uma alteração na estrutura de Sporting. O Beto, que era um dos delegados do Sporting, ou team manager do Sporting, saiu este ano. Isso também pode ter dado alguma vantagem. Ou não, mas há uma coincidência. Eu acho que isso tem feito a diferença. Tanto o facto do ano passado começarmos logo a fazer para a época deste ano, o facto de não termos futuro, tem dado uma vantagem ao Sporting. E achas que, eu ia tocar nesse assunto em termos de estrutura, se houve alguma diferença em relação a alguma mudança na estrutura do Sporting que tenha influenciado esse desempenho do Sporting, além da contratação do Ruben Amorim, ou se achas que isto é mesmo o dedo do treinador, se a maior parte dessa mudança vem do facto de teres um treinador mais novo, se calhar com algumas ideias novas, se está mais relacionado com a vinda do Ruben Amorim, ou se tem algumas mudanças internas ligadas a essa mudança do desempenho? É assim, Miguel. No desporto, no futebol, principalmente, o sucesso não depende só de uma pessoa, não depende só de um item. É preciso haver aqui uma conjugação de vários fatores que vão dar resultado. Claro. Acho que a alteração que houve na estrutura do Beto ter saído, em que há exemplos, falas de situações que houve nos treinos do Sporting, dos jogadores a darem menos qualidade ao treino, esforçarem-se menos, e que não foi corrigido, não foi feito qualquer tipo de abordagem para retificar essas situações. Acho que isso é importante quando um jogador não se dedica a 100%, haver ali um pequeno diálogo e haver uma pequena conversa para chamar a atenção, para chamar a atenção ao jogador, para perceber que está num clube que historicamente tem que ser campeão todos os anos. Acho que o Beto Otacílio faz essa diferença, mas também temos que nos lembrar que o Sporting, no ano passado, no fecho de mercado, contrata 3 jogadores, Bolassi, Fernando do Shakhtar Donetsk e Reza é do Paris Saint-Germain. 3 jogadores foram contratados por um braço direito que o Varandas tinha,
um agente do futebol, não era o Viana, era um agente, uma pessoa que influenciava os grandes. Acho que essa pessoa também, ao ter sido afastada, também vem dar outra imagem à estrutura do Sporting. Ou seja, acho que o Varandas, a meio da época, percebe-se que não estava a ser bem aconselhado, e ao ter feito as retificações que fez, com a entrada de Ruben Amorim, dando mais poder ao Viana, ter saído o Beto, acho que isso também está a influenciar a época do Sporting. Ruben Amorim tem uma grande cota de responsabilidade no sucesso que está a haver no Sporting. Mesmo que o Sporting não seja campeão, há aqui um grande sucesso, porque se olharmos para um plantel do Sporting, uma média de idade muito baixa, é muito difícil ter idade, isso normalmente acontece só na Holanda, ok? E sim, acho que não é só Ruben Amorim, mas se calhar 70% é Ruben Amorim. A maior parte, não é? Ok. E em sentido oposto, nós temos o Porto e o Benfica, né, que nos últimos 20 anos têm sido os principais campeões, né, têm conquistado aqui a maior parte dos títulos e que, principalmente no início da época, meio da época, tiveram aqui uns resultados não tão favoráveis. Do lado do Benfica, Ricardo, o que é que achas que mudou em relação aos anos anteriores, já que na época passada também o Benfica não conseguiu o campeonato e com a vinda do Jorge Jesus estava-se à espera que houvesse aqui uma dinâmica diferente e que o Benfica voltasse a jogar aquele futebol atrativo que teve principalmente na primeira passagem do Jorge Jesus. O que é que tu achas que tem mudado aqui em relação ao Benfica? Boa noite, Miguel, obrigado pelo convite. E perante a tua pergunta, né? Epá, o que eu penso do que é que está-se a passar atualmente com o Benfica, pá, eu pelo menos eu penso bastante diferente do que a maioria tem andado a pensar. Para já eu não sou grande amante do JJ, como muitos estavam à espera que o Jorge Jesus fosse o Salvador, fizeram uma propaganda extrema, derivado o investimento, o grande investimento, se não estou em erro, acho que foi, e podem-me corrigir, acho que foi o quarto maior investimento a nível mundial, não é? Foi Não, muito grande, sim. acho que foi o quarto maior investimento a nível mundial esta época. Pá, foi uma propaganda extremamente. Epá, pá, eu nem tenho palavras. Epá, e sinceramente, acho que fazem do Jorge Jesus aquilo que ele não é na realidade. Mas tu não achas que ele tecnicamente é um bom treinador? Epá, ele tecnicamente é um bom treinador, só que eu, por exemplo, eu não, o que fazem do JJ é como ele se fosse um treinador de classe mundial, e o JJ não é um treinador de classe mundial, Ok. na minha opinião. Mas tu achas que nessa fase do campeonato o Benfica deveria estar a jogar um futebol diferente e estar em primeiro ou em segundo lugar, ainda a lutar pelo título? Faltam 9 jornadas e o Benfica está, salvo erro, a 11 pontos do Sporting. Achas que ainda há alguma hipótese de ser campeão? Não, nenhuma. Teria que mudar. Epá, principalmente acho que foi E um já a erro, pensar também na próxima época, né? Porque se nesta fase já não há hipótese de ser campeão, tem que se começar a preparar já a próxima época. isto parte de uma origem, a estrutura do Benfica, né? A direção. Uhum. Não tem um plano definido, não tem uma estrutura elaborada, não tem nada, principalmente. Okay. Na minha opinião, tivemos um grande treinador que, falo do Bruno Lage neste momento, e há muitos críticos, principalmente sobre a qualidade do Bruno Lage, mas sinceramente acho que o Bruno Lage é um excelente treinador. Uhum. É um treinador à Benfica. Uhum. É um treinador que
se houvesse um plano estrutural, o Bruno Lage iria dar muitas glórias ao Benfica. Ok. Independentemente, ia pegar na cantera, né, do Benfica, na escola do Benfica, e porque, né, o Benfica tem andado a uma certa época a ter bons resultados da formação. Certo. E acho que o Bruno Lage ia continuar esse período por um bom tempo. E por um bom tempo, não, dava-lhe para aí mais 2 anos e depois o Bruno Lage ia passar para um grande europeu. E foi um erro tremendo terem acho que os jogadores que ele pediu não foram de encontro, a estrutura é que escolheu os jogadores. Ok. E tem várias questões envolvidas, e houve ali grandes atritos e coisas que não passaram para os adeptos e estamos a ver e derivado a isso tudo estamos a ver o Benfica deste ano como está, pronto. Ok. E é básico isto. O José partilhou aqui a informação, o Benfica foi o clube que mais gastou em termos de transferências. A nível mundial, não é, Zé? O Mundial foi o sexto clube, está no top 10, liderado pelo ranking liderado pelo Chelsea, 152 milhões, mas sim, o Benfica fez um grande investimento, não se traduz num número de jogadores elevado, mas sim um investimento muito grande. Ok. O Chelsea é que é agora o adversário do Futebol Clube do Porto, passando para o Eduardo. Eduardo, temos também o Futebol Clube do Porto, que é o atual, o ainda campeão, não é? De Portugal. Queria também que fizesses aqui, aproveitasse e falasses um bocado da época do Futebol Clube do Porto e que fizesses também alguns comentários em relação tanto ao Sporting como ao Benfica. O que é que tu achas que não correu tão bem em termos da programação do Futebol Clube do Porto para que estivesse agora ainda em primeiro lugar e que não tivesse a esta distância do Sporting, que nos últimos anos não tem conseguido o campeonato? Boa noite, Miguel, obrigado pelo convite. Boa noite ao José e ao Ricardo. É sempre um gosto estar com vocês e falar sobre isto e dar aí um abraço especial ao Miguel por esta iniciativa, que é sempre boa. É assim, em relação, vou falar primeiro do Sporting, em relação àquilo que o Zé disse. Eu acho que o Zé tem razão naquela estabilidade diretiva que o Sporting conseguiu atingir. Portanto, que já não soube falar muito do Varandas, nem se houve grande contestação ao Varandas, mas não é só pelos resultados desportivos, também ele conseguiu-se blindar, acho eu, e até a nível de comunicação social, já não o vejo falar tanto como ele falou, salvo erro, uma vez um jogo contra o Belenense, acho que houve um problema no túnel, acho eu, não tenho bem a certeza, mas não o ouves falar muito. Ele está a dar palco a quem efetivamente tem que ter palco, são os jogadores. Tens de dizer ao Richard para desligar o microfone. Podes continuar. E acho que o Sporting efetivamente merece estar em primeiro, merece ser, no limite, merece ser campeão por tudo o que fez até agora. Como nós já falámos e já foi muito falado, o Sporting beneficiou também de um conjunto de muitas situações. É assim, isto é quase chover no molhado, mas isto tudo contribui para o resultado final. O facto do Sporting ter no ano passado ter sido afastado da luta ao título fez, como o Zé disse, que eles começassem a preparar a nova época. O facto deste ano terem saído precocemente da Liga Europa, não conseguiram a qualificação, faz com que o calendário do Sporting também seja muito mais reduzido
e o pessoal os jogadores têm tempo para treinar e para assimilar os métodos do Rubén Amorim, que está visto que são bons, já eram bons no Braga e está visto que são bons no Sporting. E depois, outro facto que eu também acho que é determinante é o facto de não haver adeptos no estádio. Por duas razões. Primeiro, porque eu já fui ver muitas vezes os jogos ao estádio de Alvalade e apesar de o Sporting não ser campeão há muito tempo, os adeptos têm alguma exigência e são bastante críticos no decorrer do jogo. E o facto de ter uma equipa muito jovem, ou seja, se Nuno Mendes falha o primeiro passo, o segundo passo, ele vai ter sempre a confiança de continuar a tentar arriscar, porque se errar não vai ter 10 mil, 20 mil, 30 mil pessoas a assobiá-lo. Ou seja, esse balão que os jogadores têm, aliado à aposta que o Rubén Amorim faz neles, né? Que ele dá moral, assim como deu agora este puto, o Dário Essugo, foi uma coisa pontual, mas o Gonçalo Inácio e o Nuno Mendes tem sido mais recorrente. E acho que o Sporting beneficia disso tudo. Também tenho a opinião que o Sporting já teve a jogar muito melhor, beneficiou também do Sporting e do Porto e do Benfica não jogarem nada de especial e terem um calendário muito mais apertado. Os treinadores com o Covid e com as competições europeias terem que estar a fazer ali alguma gestão de plantel e às vezes a gestão não corre bem porque tira jogador-chave e depois vais perder pontos onde não estavas à espera de perder. Por perder em casa, etc. E são coisas quase inadmissíveis. Em relação ao Benfica, pronto, acho que o Sporting, mas merece, não quero tirar nunca o mérito ao Sporting por esta época. E quero dizer que faz falta ao Sporting, um Sporting bom e competitivo, acho que faz falta ao campeonato português, porque por muitas coisas o nosso campeonato já está muito viciado e muito podre, e acho que o Sporting faz falta, e o Braga também faz falta, Guimarães e etc. Em relação ao Benfica, o Benfica beneficia e é prejudicado da grande massa que move, porque se há esta publicidade toda com o JJ e o facto de ele ter vindo e os jogadores a 20 milhões e não sei o quê, principalmente numa época que houve muito constrangimento a nível financeiro, o Benfica gastou imenso, muito mais que muitos colossos europeus, mas foi sempre indo ao sabor da comunicação social e isso ajuda aos adeptos também. Por outro lado, há maior contestação quando as coisas correm mal e foi o que aconteceu com o JJ. Mas como o Ricardo disse bem, o JJ tem boa imprensa e se fosse o treinador com os resultados que ele teve e com o investimento que ele teve, já não estava a treinar o Benfica, isso tenho a certeza. Se fosse o Bruno Lage ou se o Rubén Amorim tivesse ido para o Benfica no início da época, por exemplo, como também chegou a ser falado, com os maus resultados que o Benfica já teve, com o investimento que teve, ainda por cima o treinador também é um grande investimento, acho que nenhum treinador, senão o JJ, estariam no clube. Mas pronto, o Benfica também está a subir agora. Não considero que as equipas, o Porto nem o Benfica estejam afastados do título, porque enquanto for matematicamente possível, temos que acreditar. Mas o Sporting, pronto, está consistente e... Mas tu achas que o Sporting não tem estado a jogar assim tão bem para perder estes pontos de vantagem que tem sobre o Benfica e o Porto? É assim, há um mês atrás eu se calhar diria que o Sporting não ia ser campeão de certeza absoluta e estavam consistentes. E agora começa-se a ver que os jogadores alguns já têm pequenas lesões e a consistência do futebol do Sporting acho que está a cair um bocado. Isto também porque as outras equipas estão-se a preparar e estão a ver o tipo de jogo do Sporting. O Sporting é uma equipa que, na minha opinião, gosta muito de sair em posse, né? Desde o Adam, e tu nestes últimos jogos, o Adam até às vezes, se eu fosse adepto do Sporting, ficava preocupado porque o Adam sai mesmo com perigo, ele sai a jogar para o Coates, para o Gonçalo Inácio, ou para o Fedal, e agora tu já não vês isso. Eles tentam sair 2 passos, mas o Adam bate a bola para a frente, ou o Fedal bate. Também, como já tivemos a oportunidade de falar, também falaste do Paulinho. O Paulinho, estando em jogo, faz com que o jogo do Sporting seja diferente, porque ele joga melhor de costas para a baliza, e se calhar a bola bombeada ele segura para entrar nas costas, mas já vi o Sporting mais consistente. E é por isso que eu digo que ainda pode haver uma dúvida, porque as duas equipas estão a subir, o Porto, em princípio,
vai ser eliminado da Liga dos Campeões. O Benfica está a subir a nível exibicional e o Sporting eu acho que está a adquirir um bocadito. E aí então pode haver alguma... Achas que o Porto está a jogar assim tão bem que consiga... Porque para o Sporting perder esses pontos todos é preciso também que o Benfica e o Porto ganhem, né? Que conquistem esses pontos e que reduzam a diferença. Achas que neste momento o Porto está com ânimo suficiente, está a jogar um futebol suficiente para conseguir conquistar esses pontos? É assim, olhando para o jogo de ontem, eu dizia-te que sim, porque tivemos uma exibição à Porto, né, daquelas que eu gosto de ver, mas lá está, não há uma continuidade na exibição, porque nós também temos jogadores, na minha opinião, eu sou bastante crítico em relação a muitos jogadores e principalmente ao meu treinador. Gosto muito do feitio, não é do feitio, gosto muito dele, que ele viva o Porto, que tenha garra, mas pá, isso não chega, isso tem que se saber mexer durante o jogo, e eu acho que o Sérgio Conceição está um ano a mais no Porto, mas é a minha opinião. Até que ponto é que tu achas que essa maneira de ser do treinador se reflete no desempenho da equipe? Reflete-se porque a equipa quando positivo ou negativo, não é? É assim, se a equipa, se tivermos um jogo empatado, eu sei que o Porto tem um grande espírito de grupo e nota-se, eu acompanho muito também os treinos, não acompanho muito os treinos, mas vejo vídeos e vejo que tem um bom ambiente. Só que depois, quando estão a perder, quando nós estamos a perder ou quando é preciso ir buscar o resultado, não é que nós não tenhamos força, é que queremos tudo no BR e no grito, e o futebol não é isso. O futebol precisa de estabilidade, precisa de calma, e o que se vê às vezes nos jogos do Porto é o espelho de tudo, da direção do Porto, da comunicação do Porto, que em vez de, e isto é uma crítica que eu faço também, e sou do Porto, mas eu sou do clube, não sou das pessoas, não sou do presidente. E acho que o Porto preocupa-se muito em atacar os de fora e não se, em vez de se fechar. Isso é verdade. E preocupar-se preocupar-nos só connosco. Não, a gente preocupa-se em atacar. Eu digo isso muitas vezes, dá a sensação que os portistas preferem que o Benfica perca do que propriamente que o Porto ganhe, ou que o Benfica esteja mal e que o Porto esteja bem. Preocupam-se muito com o exterior e sim. não se focam tanto no interior do clube, não é? E isso a curto prazo, se for uma coisa isolada, acaba por funcionar, porque acabas por destabilizar o adversário, como foi a parte quando o FJ Marques surgiu. Ele surgiu com o intuito de estabilizar, era só mais um que surgiu, dava ali umas pataquadas e então criou ali uma estabilidade do Benfica. E o Benfica não foi campeão há 2 anos atrás, também fruto dessa instabilidade que foi criada. Mas funcionou ali, não funciona sempre, pá. E é isso que o Porto não aprende. Mas pronto, pá, vamos ver. Temos qualidade, mas não temos a qualidade que o Porto merece, em termos de jogadores. Só fazendo aqui, agora ainda bem que tocas nessa questão dos jogadores, fazendo aqui uma comparação, há uns anos atrás o Benfica apostou bastante na formação, não é? E surgiram vários jogadores que agora fazem parte de grandes clubes. Houve aqui uma aposta grande que se refletiu também nos resultados desportivos do clube. Agora, o Sporting também tem estado a voltar a apostar na formação, que já se está a refletir também nos resultados desportivos do clube. Tu achas que o Porto, nesse sentido, deveria apostar ainda mais na formação, tendo em conta que a aposta também nas transferências já não tem sido a mesma que em épocas anteriores? É para tu veres que o Porto não tem rumo nisso, porque o Porto aproveita, é o momento, e os clubes não têm que ser o momento, tem que ser uma coisa bem estruturada. E tu vês que no ano passado tivemos uma geração, um ano passado ou há 2 anos, tivemos uma geração que ganhou a Youth League, que era também o Porto e o Benfica eram a base do Sub-19, do Sub-20, e agora hão de ser do Sub-21 também, e já são, e o Sporting também, agora já são meter ali. Mas o Porto aí apostou na formação, viu ali muitos jogadores, começou a chamá-los em Catalupa, era Romário Baró, chamou toda a gente, Vitinha, só que depois tu vês agora começaram a vender ao desbarato e em vez de apostarem naqueles que efetivamente já tinham algumas provas dadas, eu percebo o mercado, o Fábio Silva foi bem vendido, o Vitinha foi
empréstimo com opção de compra também. Mas depois estás a apostar no Francisco Conceição, no João Mário, que foi um jogador que passou sempre ao lado, ele também é a personalidade dele, acho eu. Mas são jogadores que não são muito exuberantes mesmo no jogo. Há um que eu gosto muito que tem sido a opção, que é o Fábio Vieira, mas até mesmo o Fábio Vieira já está a perder o espaço. Portanto, o Mário Baró também teve ali no início. Ou seja, eles estão todos a jogar agora na equipa B do Porto. E a equipa B do Porto está a lutar para não descer de divisão da segunda divisão. Estás a perceber? E nós na equipa de sub-23 temos, estás a perceber? Ou seja, a aposta na formação do Porto é conforme dá. E isso não é de um clube grande, que tem que ter uma coisa estruturada. Ok. José, tu achas que a aposta nos jovens tem sido também um ponto bastante positivo para o Sporting e que, de certa forma, tem influenciado aqui também esse desempenho? Eu penso que sim, porque o Sporting tem experiência em contratar jogadores estrangeiros e não ter muito sucesso. Tanto a nível desportivo como depois também a nível pessoal de atitudes pessoais que os jogadores têm. Acho que a aposta de um clube falido como o Sporting tem que ser na formação, tem que fazer essa aposta. Aquilo que o Eduardo disse, ele tem razão no que diz em relação à estratégia dos clubes, não pode ser o momento, mas sim tem que haver uma estratégia a longo prazo. E em Portugal, o mercado que nós temos, não pode ser gastar, acho que não é suportável gastar 100 milhões o que o Benfica gastou, como o Benfica fez e como o Porto também já fez. Porque a grande crise financeira que o Porto atravessa há 2 anos ou há 3 anos deve-se ao facto de no passado ter gasto muito dinheiro em jogadores que não tiveram rentabilidade desportiva e depois, alicerçada a isso, financeira. As academias custam muito dinheiro, a formação custa muito dinheiro e um jogador a vir lá de fora não é mais barato que a formação. Agora, este ano é um ano atípico, em que não há formação nos clubes, por causa do Covid. Os clubes não têm tido formação. O Sporting, na sua equipa da Liga Revelação, na sua equipa de sub-23, teve muitos jogadores de 16 anos a jogar, por causa dessa falta de competição. O Dário Sul é um desses exemplos, que não há competição. E tem de treinar aos séniores, foi treinar aos séniores, teve uma boa prestação e foi lançado no fim de um jogo. Pronto. Não achas que a aposta no Dário foi cedo demais? Não foi cedo demais porque não houve continuidade. Se tivesse havido mais continuidade, era uma aposta cedo demais. Agora também temos que perceber qual é que é a maturidade do jogador, o que potencial é que ele tem vindo a demonstrar, e nós internamente, quando não estamos no clube, não percebemos. Por exemplo, o Gonçalo Inácio começou a sua formação a defesa esquerda, toda a gente apontava que seriam excelentes a defesa esquerda, e nos últimos 2 anos foi puxado a central e tem rendido a central. O Sporting faz muito isto na formação, que é, tem já jogadores identificados de 15, 16 anos, para os próximos 3, 4 anos, qual vai ser a posição que eles vão render mais, mas entretanto faz experiências. Acho que a aposta tem que ser na formação no campeonato português. Não temos capacidade para andar a investir aquilo que investimos. Hoje em dia o mercado financeiro também não suporta os devaneios do futebol. Ok? Mas acho que sim, acho que o Sporting está a apostar bem. Agora não se pode os adeptos exigirem a equipas com média de idade de 22 anos, de 21 anos, de 23 anos, sejam campeões. Tem que haver no campeonato português uma rotatividade de campeão. Não pode ser só o Porto e o Benfica, não pode ser só o Benfica e o Sporting, não pode ser só o Sporting e o Porto. Não, tem que haver rotatividade, isso é que vai trazer competitividade. Estamos agora a viver uma geração boa a nível dos jogadores nacionais, mas isso tem muito a ver também com as equipas B que tiveram muito tempo na segunda liga. E a segunda liga deu muita competitividade a esses jogadores. E pronto, acho que sim, acho que tem que ser uma aposta à formação e tem que ser uma realidade. Ricardo, pegando agora aqui
na deixa do José, a aposta na formação. O Benfica teve essa aposta na formação, agora não se vê tanto, né? Apesar de ter alguns jogadores ainda a entrarem para, para a equipa principal. Tu achas que este é um fator também que deve continuar a ser considerado no Benfica? Sim, Miguel, com certeza, mas com um treinador como o JJ, acho que esse projeto é para esquecer, né? Delineadamente. Como vamos ver o histórico do JJ, e o JJ, em termos de aposta na formação, é uma desgraça. Uhum. Achas que o E JJ, um jogador como o Dário, não punha a jogar, o do Sporting? nunca na vida. Apesar de eu ter uma opinião perante o Dário, é assim, infelizmente, epá, o miúdo, um miúdo de 16 anos que luta pelo um sonho, e a situação que estamos a viver, têm todos os seus objetivos, os seus sonhos, e querem atingir o patamar superior do futebol. Mas é assim, vendo as coisas, se o Dário é realmente uma um super jogador, uma aposta futura, estar este período todo sem jogar, nem foi convocado ao sub-23, podia ser uma opção. Acho que foi uma má gestão da estrutura do Sporting, Achas que queimou várias etapas? mais da parte técnica, né? Da parte técnica. Agora, só agora é que viram que o Dário que era Mas bom. não foi só agora. O Dário, na minha opinião, se o Dário é uma excelente promessa para o futebol, né? Para chegar ao futebol profissional, o Dário nunca tinha que ficar este período todo sem jogar. E o que é que eu vejo? O que é que eu vejo nisto? Não tirando o excelente trabalho que o Ruben Amorim está a fazer, o Ruben Amorim está a fazer um excelente trabalho, gosto muito dele, mas também há aqui esta parte mediática, puxar um bocadinho os cordelinhos para si próprio, e fazer o lançamento do miúdo. Eu acho que isto é um bocadinho de propaganda mediática. Vocês partilham da mesma opinião, José e Eduardo? Eu discordo completamente do Ricardo. Porque? E nós já tivemos a oportunidade de falar sobre isso, porque assim, eu por acaso não conheço pessoalmente o Dário, mas ele é da geração do meu filho, e conheço o miúdo desde pequenino, desde os 8 anos que jogava contra o meu. Efetivamente, o miúdo tem qualidade muito acima da média, e já desde pequeno que sabia que ele foi sempre um dos melhores da geração. Não vou dizer o melhor, porque os putos um ano para o outro crescem, maturam mais rápido, mas concretamente esse miúdo tinha muita qualidade física, técnica, tática, era ali o pêndulo da equipa do Sporting. Quando isso estavam a dizer de queimar etapas, todas as equipas grandes queimam etapas. Desde pequeninos, o Benfica e o Sporting, que é o exemplo que eu tenho aqui mais perto, eu vi eles a jogarem sempre um escalão acima, e às vezes 2. Porque isso faz parte do processo de adaptação e de maturação deles, de provocarem, de exporem os putos a um desafio superior, porque o Benfica e o Sporting, estou-me só a cingir aqui a Lisboa, vão buscar os melhores, né? Ou seja, os miúdos forem os melhores, vão já contra os piores da idade deles, e não vão evoluir. Então vamos pô-los a jogar um escalão acima, um ano acima, e vamos fazer com que eles tenham que lutar, tenham que evoluir. E é por isso que queimar não achas que isso está um bocado ligado também ao que o Ricardo disse, em termos de um bocado de propaganda aqui à mistura? Mas é assim, o Sporting já desde há muitos anos, até o Bruno Carvalho desinvestir na academia, o Sporting sempre teve a bandeira da academia de Alcochete. Sempre foi conhecida, sempre foi uma das melhores formações do mundo. Até. Mas teve ali alguns anos em que não
não pronto, lançava nenhuma super estrela, né? também, mas eu acho que o Ruben Amorim pôr o Puto a jogar, efetivamente é uma mensagem não só para fora, mas para dentro. É sinal que todos têm a oportunidade de jogar. Exatamente. E ele ali não ganhou só o Dário Essugo. Ganhou o Dário Essugo, todos os putos de 17 anos, todos os 18, todos os 19 e mesmo os de 20 que estão a jogar no Campeonato de Portugal. Ele a fazer isso, ganhou ali, todos os jogadores vão olhar ali, epá, eu se treinar e se der aqui o meu máximo, se calhar vou treinar com os séniores e se calhar vou jogar. Nem que seja 5 minutos, como o Dário entrou. E quando o Dário entrou, o jogo não estava decidido. Ele entrou aos 84, aos 85 e o Sporting estava a ganhar 1-0. Ou seja, podia acontecer muita coisa. Uhum. É assim, e é uma mensagem para dentro e para fora. E ele fez questão de reiterar isso na conferência de imprensa, que é, todos os miúdos que tiverem na dúvida sabem que aqui vão ter oportunidade. Então tu defendes que é esse o caminho. Não nos esqueçamos que o Sporting fez algumas contratações, não é? Foi buscar o Palhinha, que estava no Braga, o Daniel Bragança, que eu acho que é um belíssimo jogador, é um bocado mais velho, não é? Em outra posição também contratou o Bruno Tabata, também um bom jogador. Achas que isso não cria, de certa forma, um conflito interno? Porque temos ali jogadores mais velhos, mais experientes, e de repente vem um miúdo de 16 anos e entra na equipa É principal assim, sem ter tanto tempo de treino e tempo no plantel. José, eu acho que o Ruben claro, Amorim teve nos reforços que foi buscar, porque ele no ano passado, os últimos 10 jogos do campeonato, que serviu viu o produto que tinha e expôs os putos e testou-os ali esses últimos jogos. Depois foi buscar os jogadores dando retoques, porque nem só de formação pode viver um clube, né? Porque uma equipa claro. não pode ganhar só com os jogadores da formação, mas também nem só de estrangeiros. Ele fez ali um mix bom. Portanto, se tu vis bem, a parte mais velha, a secção mais velha é a defesa, e é o que tem sido o esteio do Sporting. Foi buscar um guarda-redes trintão, tem o Coates trintão, o Fedal também não tem 30, mas já de ter. Se não sabe o nome, dizemos que tem 27, não sabemos a idade, dizemos que tem 27, 28. E depois foi pondo ali o Putos, foi buscar o Palhinha, que já é um jogador que já tem, com as épocas que fez, com a época que fez aqui no Braga, deu para cimentar ali a posição dele. E o Daniel Bragança está a surgir com mais certeza agora, mas é um miúdo também tem muita qualidade, já jogou segunda liga, já jogou Liga Revelação, e nota-se que se ele melhorar fisicamente, que eu acho que é ali o principal defeito dele, é ali a velocidade e se calhar ali o choque, ele deve ser um dos jogadores com maior qualidade de passe que temos aí no campeonato. Concordo. Mas neste caso até correu bem a entrada do Dário, não é? Mas o Sporting nos últimos anos tem sofrido muita contestação. Essa aposta tão grande na formação do Sporting, vocês não acham que é um risco tanto para o Ruben Amorim como o Varandas? Deixa-me só dizer uma coisa em relação a um jogador de 16 anos entrar na equipa principal do Sporting e jogar, e os jogadores mais velhos poderem ficar melindrados e se poder mexer com o balneário. Há uma coisa que é muito importante, que é a estrutura, que é a liderança do balneário, tanto da estrutura como do treinador, como dos jogadores. Se houver esse equilíbrio, não há problemas. Agora, só se não houver, vai haver problemas, claro que há. Um jogador de 16 anos que entra, que vai treinar 2 semanas à equipa principal e que entra num jogo que está a ser decisivo, que ainda não está com o resultado fechado, claro que pode minar o balneário. Agora é preciso que haja uma estrutura que suporte esse tipo de decisões. E é nisso que há uma alteração no Sporting. Em relação ao Dário Essugo ter entrado e em relação às etapas que podem ter sido queimadas, eu não sei até que ponto, só acrescentando aqui uma coisa, eu não sei até que ponto é que isto também não é uma mensagem posterior para os agentes, dos jogadores que podem estar a querer sair do Sporting, porque o Sporting tem um histórico de jogadores irem no fim das temporadas a custo zero para grandes pilotos europeus. E o Ruben Amorim fala sobre isso.
E eu não sei até que ponto é que isto não pode ser uma mensagem posterior dos jogadores que podem estar a sair para clubes europeus, a custo zero, como também dos jogadores. Isto pode ser uma mensagem que tu estavas a perguntar, desculpa, Miguel, mas agora não me lembro da tua pergunta. Falei sobre. Estavas a falar agora do Dário, não é? Vou dar. Prontos, e eu depois perguntei se essa aposta tão grande na formação, que agora tem corrido bem, mas que o Sporting tem sofrido várias contestações nos últimos anos, que não será uma aposta de risco para o Ruben Amorim e para o Varandas. Assim, para o Ruben Amorim acho que não é. Para o Varandas pode ser. Vamos ver o que é que acontece ao Sporting hoje ter tido o resultado que teve no último jogo. Porque até agora o Sporting tem vivido de bons resultados. Agora pode haver uma viragem, pode agora haver uma mexida na moral, na estabilidade dos jogadores, por serem jovens, por serem júniores, e vamos então ver agora o que é que vai acontecer. O campeonato não está a ganho. A aposta na formação, se o campeonato é perdido, pode ser posta em causa. E aí vamos nós novamente mudar o projeto, mudar a forma como pensamos o futebol do Sporting, ok? E esse é um erro. Pois. Vamos ver o que é que Achas que o acontece. Sporting deveria seguir essa linha que tem estado a ser esta época? É? Acho que sim, acho que o Sporting e as outras equipas em Portugal deveriam seguir esse rumo, porque é o futuro do nosso jogador, do nosso produto, é o futuro de um campeonato competitivo que pode atrair investimento exterior. Okay. Um Benfica e um Porto estarem sempre a ganhar é bom para os adeptos, mas não traz investimento, não traz dinheiro aos clubes. Não traz competitividade, não é? Não traz competitividade. Ricardo, o que é que tu achas que tem que mudar no Benfica? Neste momento? Epá, tanta coisa, Miguel. Tanta coisa. O futebol do Benfica não tem sido grande coisa. Está a estrutura da direção, estrutura técnica, jogadores. Claro que estas coisas não mudam-se assim repentinamente, não é? Mas tem-se andado a tapar muitos buracos, tem-se andado a pôr muito lixo debaixo do tapete. E derivado a esses erros, né? Durante anos e anos, agora estamos a ver esta bola de neve, né? A bola de neve que vem de, não consigo dar um ano concreto, né? Mas e agora atualmente estamos a ver este enorme problema dentro da estrutura. Tu não achas que nos últimos 15 anos houve uma evolução no Benfica? Houve. Em termos de, há muitos anos que não víamos o Benfica a ter jogadores da formação, boas contratações, os campeonatos ganhos, pronto, daí... Eu vejo muita contestação à volta do... Vejo muita contestação à volta do Luís Filipe Vieira, e o José e o Eduardo podem comentar também em relação a isto, mas a verdade é que o Luís Filipe Vieira criou ali um projeto que mudou completamente a imagem do Benfica, não é? Ainda assim eu vejo muita contestação, mais a pessoa Luís Filipe Vieira, e parece que às vezes esquecem-se um bocado daquilo que foi a mudança que houve no Benfica. Em relação a isso, é assim, tu não consegues desassociar a pessoa da função, né? E acho que o Vieira, apesar de ter um grande projeto, tem mesmo um grande projeto,
e para o Benfica e transformou o Benfica no que ele é hoje. O clube acabou por perder aquela mística que tu vês nos adeptos, né? Todos os nossos amigos não se revêem se calhar na mística, mas revêem-se quando são campeões e toda a gente vai fechar. Que é assim, é difícil agradar a toda a gente, né? O Vieira fez a nível desportivo e financeiro principalmente, é assim, nós não sabemos ao certo, mas o que parece, né, é que transformou o Benfica numa empresa super lucrativa. E se calhar a maior parte dos adeptos do Benfica, principalmente aquela falange de adeptos, se calhar um bocado mais velha, mas mesmo o pessoal mais novo, nós temos vários amigos que são bastante críticos, não se revêem nessa perda da mística do Benfica de rua, do bairro, e em detrimento daquele do Benfica de empresa, a vender o nome do estádio, a vender não sei o quê. Mas o que é que vocês acham? Que é preferível a mística ou ter bom desempenho desportivo, bom desempenho financeiro, bons resultados? Se calhar o ideal era aqui uma mistura, não é? Uma mistura das duas, sim. Sim. Agora, é assim, tu não podes ter só mística porque a mística não ganha campeonatos. Exatamente, não ganha. E até pode ganhar um campeonato, só que depois não vais ter estrutura atrás para formar jogadores, claro. e isso. Não há consciência. Também não podes ser uma empresa, um futebol a ser gerido como uma empresa, porque depois afastas as pessoas do clube. Mas hoje em dia vários clubes têm adotado essa postura corporativa, não é? Dos clubes de futebol. Só para dar um exemplo, o Manchester United agora é basicamente visto como quase uma empresa, não é? E é um dos clubes mais rentáveis a nível mundial. E estás a ver os resultados desportivos, não é? Pois, há sempre um senão em relação a isso, não é? Isso depende depois da política de cada clube. Mas tu tens ali, tiveste o Leicester, que foi aquele sonho, teve aquela época de sonho, mas também foi ali muito investimento, porque não bastava ser só amor à camisola, eles claro, tinham uma equipa boa e lá o Príncipe acabou por falecer, ele investiu muito ali, né? O futebol inglês acho que é um mundo à parte, porque aquilo, mesmo os clubes da Liga 2 movem mais dinheiro do que os nossos da Primeira Liga. Da Liga 2, que já é a quarta liga deles. Sim. Liga 1, Liga 2, é à parte. Mas em relação ao Luís Filipe Vieira, o Benfica, quando esteve naquela fase, teve lá o Jorge Jesus, da primeira vez que esteve no Benfica, que passou pelo Benfica, em que tinham um futebol brilhante, jogavam de uma forma espetacular, faziam frente a muitos clubes, foram 2 finais da Liga Europa. O Benfica, nessa altura, como o sucesso que estava a ter na sua gestão financeira e desportiva, o Benfica quis criar um modelo de gestão que queria vender para o exterior e queria implementar esse modelo de gestão, por exemplo, na Inglaterra. Foi falado disso. O sucesso estava a ser tão grande que quis começar, e a prospecção teve, jogadores estrangeiros, etc. Mas o Benfica depois quis implementar essa gestão e vender essa gestão para o exterior. Okay. É engraçado que há poucos anos houve esta fase no Benfica e agora estamos a viver uma fase completamente diferente. É interessante. O Luís Filipe, agora o José tocou um bocado aqui no ponto do exterior também e das presenças do Benfica nas finais da Liga Europa. O Benfica tem falado também um bocado, principalmente o Luís Filipe Vieira, numa conquista da Liga Europa ou da Liga dos Campeões. Ricardo, tu achas que isso é possível, tendo em conta a atualidade do Benfica? Perdemos a pré-eliminatória, a Liga Europa foi a desgraça que foi. O que é que eu posso dizer mais sobre isso? É que o Vieira a dizer isso perde muito crédito, porque entra tipo na demagogia, estás a ver? Parece os políticos a prometer aquilo que não podem cumprir. Ora, se ele não dissesse nada, e ele este ano até estava a construir um bom plantel, se ele não tivesse dito isso, a equipa ia subindo, e o Benfica tem um bom plantel, os três acho que tem o melhor plantel, sinceramente.
mas como ele é demagogo lá está, é prometer o que não pode cumprir alguma vez uma equipa portuguesa nesta contingência e com os jogadores que cá temos. Alguma vez alguma destas três equipas pode ser campeã europeia ou da Liga Europa? Mas tu achas que o Porto não consegue dar a volta à eliminatória com o Chelsea e chegar mais longe? Não. Se fosse há uns anos, se nós tivéssemos um Falcão, um Rames, o tipo de jogadores, aí um Danilo, um Alexandre, aí, agora a nossa equipa fica completamente prejudicada por não termos o Taremi e o Sérgio Oliveira, porque estão castigados. Estás a ver o nível. E assim, eu gosto do Taremi e não gosto muito do Sérgio Oliveira, mas efetivamente ele até tem feito uma boa época. Eu não sou um grande apreciador do futebol dele, acho que até é um jogador fraco. Mas como é que nós o Porto está nos oitavos de final, nos quartos de final da Liga dos Campeões, está com os jogadores, está sem falta de jogadores deste tipo. E depois, e foi o que o Sérgio Conceição acabou por dizer ontem, enquanto no Chelsea entrou o Pulisic, o Kanté e mais outro qualquer, que também como o Giroud, que também tem qualidade, nós entrou o Fábio Vieira, o Francisco Conceição, não dá para comparar, não dá. E não dá para darmos enganados. Assim, o Porto 11 base tem 11 forte. E a jogar com querer, como nós a espaços jogámos na primeira parte, eu cheguei a acreditar que nós pudéssemos empatar ou até ganhar, porque tivemos em cima deles, em cima do jogo algumas vezes. Mas não dá. Se tu tens um lateral de esquerdo que não sabe defender, enfim, depois o Corona comete aquele erro também, é complicado. Não dá. Desculpa, Zé. Desculpa lá, Zé, não podemos comparar a qualidade dos jogadores que na época do Falcão, sim, Rames Rodrigues, Aimar, Jonas, Saviola, é totalmente diferente. Aí nessa época ainda podemos acreditar as equipas portuguesas ganharem as competições europeias. Agora está muito fraquinho mesmo. Desculpa, Zé, interromper. Não faz mal. Eu acho que o Porto ontem não jogou assim tão bem, porque até ao golo do Chelsea, o Porto estava encostado à sua área. Não vejo que o Porto ontem tenha feito um jogo por aí além. Vi um Porto a defender encostado à área que é da equipa mesmo de campeonato de Portugal. E achas que não tem capacidade para dar a volta? Eu acho que tem. Agora tem que jogar como jogou contra as Juventus. Agora também temos que ver a realidade das Juventus em jogo jogado. Não é em histórico de títulos ganhos. Mas o Sérgio Oliveira fez muita falta ontem ao Porto. O meio campo do Porto depende muito do Sérgio Oliveira e de ele ocupar o espaço sem bola. E um dos problemas ontem do Porto foi esse. Foi a parte tática e ocupar o espaço sem bola. Na minha opinião. Fantástico. De agora um comentário de cada um de vocês em relação ao que falta da época, Benfica, Porto e Sporting. O que é que vocês gostariam de ver e o que é que acham que deveriam mudar aqui, no caso do Sporting, para conseguir efetivamente o campeonato, não é? Do Porto e do Benfica, o que é que podem fazer caso o Sporting perca pontos e conseguirem chegar ao primeiro lugar? O campeão. Força, Zé. Não, em relação ao Sporting, gostava muito do Sporting campeão, como é óbvio. Não só para dar aqui uma alternativa aos campeões, também por não estar a ver o meu Sporting ganhar só 18 anos. Acho que não se pode chamar um clube grande só pelo número de adeptos, mas sim pelo número de títulos que ganha. Claro. Tenho muito medo do que vai ser estas últimas jornadas, porque não sei até que ponto é que isto pode haver um declínio. Não sei se os sportinguistas temem este fim de campeonato, mas eu temo. Não estou muito seguro que o Sporting consiga ser campeão com uma vantagem de 8 pontos.
E é isso. Eduardo. É assim, eu não sou do Sporting, mas também temo pelo Sporting caso eles não sejam. Porque se eles não forem campeões, pá, se não são campeões esta época, mais vale mudar a sede para as Ilhas Caimão e irem lá jogar a Liga, porque não vale a pena. Mas, pá, sinceramente, acho que o Sporting vai ser campeão. Acho que vamos. Eu não gosto, mas acho que vamos ver isto à volta do futebol a ficar ainda mais podre, porque as outras duas equipas vão apelar a todas aí, as magias para, infelizmente, que nós sabemos que existem. E não estou a falar dos árbitros, atenção, estou a falar daquelas pressões de aparecer um processo. Agora ao Sporting já começaram a haver ressurgimentos de uma coisa antiga, de coisas antigas e isso. Pá, e que acabasse o campeonato e que fosse justo o vencedor, independentemente de quem seja. O Sporting até agora, se ganhasse agora era justo, não sabemos se faltam 9 jogos, imagino que o Sporting agora perde os 9 jogos, deixa de ser justo de ser campeão. Portanto, vamos ver. Para já, eles estão a merecer ir à frente. E se o campeonato acabasse hoje, eram justos campeões. Agora, vamos lá ver se eles começam a cair com este empatezinho. Pode ser que isto preocupa o Sporting e dá alento ao Benfica e ao Porto. Porque eu, na semana passada, se calhar não acreditava, e agora 8 pontos, olho para a época anterior do Benfica, que perdeu os pontos e não sei o quê, e nós também há 2 anos perdemos pontos para o Benfica, e é possível. E nessa altura, por exemplo, o Benfica, quando perdeu o campeonato, tinha uma equipa melhor que a do Sporting, que o Sporting tem agora, e o Porto também, quando perdeu o campeonato para o Benfica, o Porto também tinha uma boa equipa. Tá? Portanto, não está nada ganho ainda, mas pronto, o Sporting é justo. E só espero é que não haja problemas. Normalmente os problemas vêm do teu clube, pá. Ricardo. Epá, 8 pontos são 8 pontos, pá. 8 pontos é complicado. 2 jogos. Mas como já referiram, epá, é extremamente bom. O Sporting ainda vai à luz, não nos esqueçamos. Sim, mas é extremamente bom termos um Sporting de volta. Pá, já chega de Porto, Benfica, Porto. Epá, mas sinceramente agora é que o Sporting vai demonstrar se tem estofo mesmo para ganhar o campeonato. Agora é que eles têm mesmo que mostrar. Acho que este empate, pá, foi desnecessário. O Sporting tinha bom calendário, estava extremamente tranquilo para manter a série de vitórias. Pá, realmente não tem nenhuma derrota, mas eu estou a sentir o Sporting um bocadinho tremido, sinceramente. Eu tenho uma opinião diferente em relação a esse empate. Eu acho que esse empate é que vai dar aquele empurrão que o Sporting precisa para se aguentar até a final da época. Epá, vamos ver. Pode ser que sim, pode ser que não. Não sei. Mas eu na minha que sim. opinião, acho que este empate, pá, foi um Sporting extremamente tremido, sinceramente. Não te esqueças que quem está lá a jogar no Sporting não são jogadores que têm muita experiência de viver o futebol de uma maneira intensa como vão ser estas 9 últimas jornadas. Mas tem irreverência, não é? Eles não estão muito habituados. A irreverência só não chega, meu. Mas mas é assim, mas eu vejo o Ruben Amorim como um treinador extremamente competente. Eu acho que ele vai ser a base importante de poder tirar a pressão na estrutura técnica e eles atingiram os objetivos. Pronto. No ano passado, quando o Ruben Amorim pegou na equipa, também o Sporting subiu muito, mas quando jogou contra o Porto, por exemplo, o Eduardo Quaresma, que estava a fazer uma época excepcional, ou uma parte da época excepcional, contra o Porto, eclipsou-se, estás a perceber? E fartou-se de errar. E isso agora transpondo para esta época, os jogadores são novos, e agora vamos lá ver quanto tempo é que o Sporting vai perder o Nuno Mendes, que o Nuno Mendes, pá, quer se quer não é um grande jogador. É verdade. Tecnicamente, e já sentou o lugar ali na seleção e não vai sair.
eu acho que o Sporting, são muitos miúdos, meu. O Coates Às vezes está podem não ali, aguentar a pressão. pode não aguentar a pressão, mas vamos ver. A Mas cena, só uma coisa em relação ao ano passado, em relação ao exemplo do Eduardo Quaresma, que é, este ano o Sporting já fez muitos jogos com o Porto, com o Braga e com o Benfica. sim, sim. Ano passado fez um jogo com o Benfica e com o Porto e perdeu os jogos. Este ano já fez bastantes. E isso pode trazer já alguma vantagem para a terceira ou não. Mas olha, o Sporting tipo, não tinha, nessas alturas não tinha quase nada a perder porque também não estava candidato a nada. Os putos jogam na descontra, tu vais jogar. E vai, é assim, eu como miúdo pensava assim, nesta altura, nessa altura não sentia muita pressão. Mas o Ruben Amorim falou de uma coisa em relação a isso, que foi, estes miúdos novos não são como antigamente, que é, eles vão para os jogos grandes e não tiveram a jogar ping-pong, tiveram a não sei o que, não mostram qualquer tipo de pressão. Há aqui uma mudança num jogador novo. Mas também tem a ver com o público, né? Do facto de hoje em dia, tipo, tu jogares em casa ou fora, já é quase a mesma coisa, dependendo só dali da dimensão do campo. Faz-me lembrar, esta mudança nos jogadores hoje em dia faz-me lembrar o facto de há uns anos atrás não havia telemóveis no balneário e hoje a primeira coisa que o jogador faz quando chega ao balneário é um trabalho ao fim do jogo é pegar no telemóvel e ver o que é que foram os comentários e o que é que está a passar à volta de E quem é que vê mais, quem é que vive mais isso? São os putos. Sim. E os mais velhos também. Ah, bem, mas tem outra bagagem. O Coates tem uma bagagem que o Gonçalo Inácio não tem, né? Sim. Pode ser, Deus queira que corra bem. E o Dário já não vai jogar mais esta época. Pois não. Ricardo. Infelizmente. Ricardo, aposto já aqui contigo. Mas olha, mas espera aí, mas já, ainda bem que já meteram o miúdo no sub-23, porque é um erro tremendo deixarem um grande potencial estar este tempo todo sem jogar, um grande erro técnico, desculpem-me lá. Vou dizer, aposto contigo. Desculpem-me lá, venham com as vossas desculpas, mas Eduardo, tu já referiste aqui que ele é um puto com grande potencial, e ficar um ano sem jogar, por favor, é um erro tremendo. Qualidade, e tem mesmo mas é um erro, o miúdo estar a ficar tanto tempo sem jogar. Então. Ricardo, tu tens no teu plantel 30 jogadores, plantel sénior, tens equipa de sub-23 também com outro. Tá bem. Não é querer desculpar, mas todos têm o seu espaço. Não? E ele é um miúdo com 16 anos. Então, quer dizer, fica um ano sem jogar e passa assim diretamente para a equipa A. Uma aposta, foi uma aposta pontual. É assim, o Ruben Amorim não desconfiou nada. O miúdo só está a treinar e não joga e passa assim diretamente para a equipa A. Mas havia uma progressão, é um miúdo de 16 anos. Sim, mas nessas equipas. O miúdo de 16 anos, quando chega à equipa principal, o miúdo tem uma fase de progressão, está a jogar, está a treinar. O jogo é muito importante, não é só treinar. Sim, mas o Dário não chegou na semana passada ao Sporting e o Amorim, olha, ele chamou para jogar. Então, e porquê é que não viram isso mais cedo? Por que não viram isso mais cedo? Mas viram agora, Ricardo. Qual é que é o problema? É tarde. Viram agora. Mas espera, viram agora e deram a oportunidade ao miúdo. E eu aposto contigo que ele até ao fim da época vai voltar a jogar pelo Sporting. Então, e o miúdo não estava a treinar no princípio da época bem? Só agora é que está a treinar bem? Só agora é que viram? Se calhar... Então não há comunicação entre a estrutura. Mas o facto de ele ter sido chamado é sinal que há comunicação entre a estrutura. Como é que o Ruben Amorim ia saber do Dário? Está bem, pronto. Respeito a tua opinião. Vamos continuar a abordar esse tema no próximo episódio. Obrigado a todos. Ricardo, eu acho que tu querias era ter o Ruben Amorim no Benfica, mas pronto. Olha, eu queria... No lugar de Jesus. Confesso mesmo. Obrigado a todos por terem estado aqui comigo durante este tempo. Tem mais algum comentário a fazer? Só agradecer, Miguel. Pode agradecer ao Miguel e todos os Muito bom. Vamos estar juntos no próximo episódio, então. Com certeza. Obrigado. Com certeza. Obrigado.